Sabe, geralmente, quando um motorista está dirigindo por uma estrada escura e de repente uma luz vermelha acende no painel do carro. Aham, a famosa luz do desespero. Exato. O instinto básico ali não é tipo entrar em pânico, pegar um martelo e quebrar o painel de vidro só para fazer a luz apagar, né? A ação mais lógica é encostar o carro no acostamento, abrir o capô e investigar. Sim, essa é a reação esperada. Até porque a mecânica básica ensina pra gente que a luz em si não é o problema. Aquele pequeno ícone vermelho é só, sabe, um mensageiro elétrico. Um aviso, né? Pois é, ele tá avisando que a temperatura do motor subiu demais ou que o óleo tá baixo. Destruir a lâmpada ali não conserta o motor. Faz todo sentido. Mas é fascinante como essa racionalidade impecável simplesmente evapora quando o assunto muda de carros para o nosso próprio sofrimento humano. Nossa, evapora completamente. É. Quando surge aquele aperto sufocante no peito, aquela angústia que a gente diagnostica como ansiedade, o primeiro instinto, na esmagadora maioria das vezes, é tentar meio que quebrar o painel. Com certeza. O desejo é só fazer a dor parar imediatamente. Silenciar o alarme a qualquer custo, sem nem olhar para o que está acontecendo debaixo do nosso próprio capô psicológico, sabe? E é aí que tá o perigo. Essa urgência desesperada em apagar a luz de alerta, ignorando completamente a engrenagem que causou o superaquecimento, é o que frequentemente aprisiona o indivíduo num ciclo contínuo de adoecimento crônico. Sim, vira uma bola de neve. O que, aliás, estabelece perfeitamente o terreno para a nossa análise de hoje. Certo, então vamos desempacotar isso, porque a nossa mesa de estudos hoje está com uma combinação, no mínimo, inusitada. Temos uma pilha de anotações e fontes que parecem ter saído de corredores completamente opostos de uma imensa biblioteca. Totalmente opostos. De um lado, a gente mergulha no e-book contemporâneo Esperança e Amor, o caminho mágico para curar a ansiedade com mente serena, Reiki. Do autor Sandro Poleto. Isso, do Poleto, que é terapeuta. É um material super focado em alquimia natural, chás, energia vital e terapias holísticas. E do outro lado, temos trechos extraídos do clássico O Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec lá no século XIX. Uma obra bem densa, né? Muito densa, que investiga a moralidade, a filosofia cristã e a estrutura da vida além da matéria. E vale ressaltar desde o início, para quem está nos ouvindo, que a nossa abordagem sobre esses materiais vai ser estritamente investigativa. Exatamente, somos bem neutros aqui. Sim. Não estamos aqui para endossar dogmas religiosos ou validar uma prática terapêutica específica em detrimento da medicina tradicional. O objetivo é dissecar esses textos para entender a lógica interna deles. A gente quer descobrir como a expansão dessa perspectiva humana, né, para além do mundo puramente material e físico, seja focando no microcosmo do corpo energético, como propõe Poleto, ou na vastidão de um universo habitado, como descreve o Kardec. Isso. Como isso pode alterar drasticamente a maneira como o ser humano processa e suporta o sofrimento diário. É o nosso grande objetivo hoje. E para entender como esse elemento invisível supostamente dita as regras do mundo visível, o texto do Poleto puxa a gente para o nível mais íntimo possível, a mente humana. Ele parte exatamente dessa premissa do painel do carro, né? A fonte argumenta que a ansiedade não deve ser encarada como uma falha de fabricação humana, mas como um sinal vital. Sim, e o material até resgata a raiz histórica da palavra. Eu achei isso super interessante. Ansiedade vem do latim anxietas, que deriva do verbo angere. E isso significa, literalmente, apertar, sufocar ou estrangular. O que ilustra com precisão clínica a manifestação física do quadro, sabe? É o relato clássico daquele nó na garganta, da falta de ar, da sensação de que o espaço ao redor tá, encolhendo. Sufocando mesmo. Pois é. Mas a tese do autor é que esse estrangulamento físico funciona como o sistema de alerta máximo da biologia. É o corpo gritando que algo fundamental na vida do indivíduo está em desequilíbrio e precisa de intervenção urgente. O Poleto chega a classificar a ansiedade como um oráculo, né? Um tipo de mensageiro que traz à tona verdades ignoradas ou desequilíbrios na energia vital. Sim, um mensageiro. Mas aqui eu preciso levantar uma objeção bem séria em relação ao texto. Não seria meio perigoso, até mesmo irresponsável, romantizar uma condição médica chamando de oráculo? Entendo perfeitamente o seu ponto. Porque, a gente sabe através de inúmeros estudos psiquiátricos que a ansiedade pode evoluir para transtornos que paralisam completamente a vida produtiva e social de alguém. Chamar isso de mensageiro místico não diminui a gravidade clínica da coisa. Olha, essa é uma crítica muito válida à literatura holística em geral. Mas a fonte específica que a gente está analisando faz questão de colocar um limite bem claro. Ele faz essa ressalva. Faz sim.
O texto do Poleto adverte que casos crônicos, como o transtorno de ansiedade generalizada ou a síndrome do pânico, exigem sim acompanhamento de profissionais de saúde mental. A ciência médica não é descartada em momento algum. Ainda bem. Contudo, o que é fascinante aqui é observar o poder da mudança de narrativa. Ao retirar a ansiedade desse arquétipo de vilã destrutiva e reposicionar ela como um mecanismo ancestral de proteção que, está apenas desregulado, o texto consegue remover um dos maiores fardos do sofrimento psíquico. Que é a culpa, né? Exatamente, a culpa. Faz todo sentido, porque a culpa de se sentir ansioso muitas vezes gera, ainda mais ansiedade, criando uma espiral horrível. O texto detalha muito bem como esse círculo cognitivo funciona na prática. Tudo começa com um gatilho ambiental. Algo rotineiro, né? Isso, algo rotineiro que gera um pensamento automático e meio catastrófico, do tipo, e se eu for demitido amanhã? O famoso e se? O e se. Esse pensamento abstrato é processado pelo cérebro primitivo como uma ameaça real de morte, gerando uma emoção de terror absoluto. Que deságua nos sintomas físicos. Suor frio, taquicardia, tensão muscular, e para lidar com esse caos todo, o indivíduo entra em modo de fuga ou autossabotagem. O que só ensina para o cérebro que, de fato, tinha um monstro ali que precisava ser evitado. O mecanismo fisiológico é o puro instinto de luta ou fuga. Milênios atrás, o ser humano precisava desse disparo de adrenalina e dos batimentos cardíacos acelerados para poder correr de um predador na savana. Um leão, um tigre, algo assim. Isso. O problema moderno é que o predador não é mais um animal físico. É um e-mail do chefe, um boleto vencido, uma expectativa frustrada. O leão de hoje é o boleto, né? Pois é. Quando a literatura do Poleto tenta ressignificar isso, o objetivo é fazer com que a pessoa pare de se enxergar como uma máquina defeituosa, sabe? E comece a se ver como alguém com um sistema de defesa super protetor. E se a raiz desse alarme dispara por questões imateriais, tipo preocupações, medos, traumas invisíveis, a solução precisaria envolver ferramentas que também atuam nesse campo sutil, certo? Exatamente. O que leva a gente diretamente para as prescrições práticas do livro, que a fonte chama de farmácia da natureza. Assim. O autor defende que o uso de plantas não se resume à extração de princípios ativos químicos, como faria a indústria farmacêutica tradicional, né? Ele fala em poder vibracional. Isso. O texto lista, por exemplo, o uso de verbena e melissa para mentes excessivamente preocupadas, camomila e lavanda para quem sofre de insônia crônica, e alecrim junto com hortelã para quadros de esgotamento total. O famoso burnout. O burnout. Mas assim, como exatamente uma xícara de chá quente resolve um curto-circuito mental desse tamanho? Então, a mecânica proposta não está só na ingestão do líquido. O elemento central dessa terapia é o ritual e a intenção. A intenção. Isso. A fonte descreve um processo de alquimia natural, onde o preparo do chá exige presença absoluta. O ato de aquecer a água, colocar as ervas e, principalmente, irradiar e magnetizar essa infusão com as mãos antes do consumo funciona como uma técnica de ancoragem. Espera aí. Magnetizar a água. Isso soa puramente folclórico, para ser bem sincero. Qual é a lógica por trás disso, dentro do escopo da obra? Eu entendo o ceticismo, mas dentro do paradigma energético que o autor apresenta, magnetizar a água é o ato de impor uma intenção consciente sobre a matéria. Psicologicamente falando, é um exercício rigoroso de atenção plena. O famoso mindfulness. Exato, o mindfulness. Quando o indivíduo foca toda a sua atenção em visualizar a energia da planta e em definir uma intenção de cura, ele obrigatoriamente interrompe o ciclo de pensamentos catastróficos que a gente estava discutindo antes. Claro, não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. É impossível estar aterrado no preparo consciente de uma infusão no tempo presente e, simultaneamente, estar sofrendo por um futuro imaginário. O chá atua com seus fitoterápicos relaxantes no sistema nervoso, enquanto o ritual em si atua como um freio de mão para a mente acelerada. Genial. E essa tentativa de frear a mente se apoia numa estrutura muito específica que a obra detalha também, né? O sistema de chakras. Sim, os centros de força. A fonte descreve eles como vórtices que processam a energia vital, ou Qi. Lendo as descrições, a imagem que vem à minha cabeça é a de um violão acústico. Um violão? Como assim? Imagina que existem várias cordas, sabe? E cada uma é responsável por uma nota da experiência humana. A gente tem o chakra raiz lá embaixo, que é a corda da segurança básica e da sobrevivência. Tô acompanhando. Mas acima tem o plexo solar, na região do estômago, que seria a corda do poder pessoal e de como a gente digere as emoções diárias. E o chakra cardíaco,
que é a corda do amor e da compaixão. Olha, essa analogia do violão é super útil para visualizar o impacto sistêmico. A teoria ensina que esses vórtices não operam de forma isolada. Eles se influenciam. Totalmente. Se a corda do plexo solar estiver excessivamente tensionada devido a um estresse severo no trabalho... Aquela sensação literal de frio na barriga, né? Isso, ou aquela má digestão nervosa, a tensão se espalha. O violão inteiro perde afinação. A harmonia da vida da pessoa só é distorcida, gerando cansaço crônico e, inevitavelmente, mais ansiedade. E para afinar essas cordas invisíveis, o material não sugere, tipo, chaves de fenda normais, mas outras ferramentas imateriais. Como o reiki, né? Isso. Ele fala sobre imposição de mãos através do reiki para desobstruir e reequilibrar essa circulação de energia vital. E também sobre a cromoterapia, o uso de luz e cor. Sim, a fonte indica que a cor azul tem uma frequência que acalma mentes agitadas e equilibra o chakra laríngeo, ligado à comunicação. Enquanto a cor verde é direcionada para a cura e restauração do centro cardíaco. Exato. É uma visão onde o ser humano é tratado como um prisma multidimensional, não apenas como um aglomerado de músculos e ossos, sabe? Toda essa primeira parte da nossa análise gira em torno dessa premissa, né? O tratamento real do sofrimento requer o acesso a uma camada vibracional invisível. A dor física é só o último elo de uma cadeia que começa lá no campo da energia. Mas é aí que as coisas começam a se conectar de forma surpreendente, sabia? Como assim? Essa concepção de que somos essencialmente seres imateriais, pilotando veículos de carne, governados por leis invisíveis, isso não é de forma alguma uma invenção da era da internet. Ah, não mesmo. Das hashtags de bem-estar, né? Longe disso. Ou da literatura terapêutica moderna. E é nesse ponto que a gente puxa a nossa segunda fonte, abrindo mão desse microcosmo da mente para olhar o macrocosmo histórico. Verdade. Ao explorar os trechos do Kardec, fica evidente que a supremacia do invisível é o centro de um debate acadêmico e filosófico milenar. O salto histórico é notável. Quando a perspectiva é elevada a uma escala de eternidade cósmica, o peso esmagador das frustrações diárias simplesmente se dissolve. Porque se a vida terrena é entendida como a única chance de sucesso, cada falha profissional ou perda financeira soa como um apocalipse, né? Exatamente. Mas sob a ótica da imortalidade contínua, uma crise atual é apenas uma equação difícil na lousa, essencial para o aprendizado e passageira por natureza. Então, o que tudo isso significa, afinal? A gente começou essa jornada analisando os compostos químicos vibracionais de uma simples xícara de chá de camomila, lá para acalmar os nervos numa tarde tensa. Sim, o microcosmo. E fomos parar na contemplação da estrutura cósmica das infinitas moradas universais e no destino eterno da inteligência humana. Parece um salto meio desproporcional, mas as duas visões culminam no mesmo exato diagnóstico e tratamento. O consenso entre as fontes revela que a tentativa de microgerenciar cada fragmento da existência material é um esforço inútil e que apenas gera colapsos nervosos. Só gera mais ansiedade. Isso. A cura para essa angústia estranguladora exige o resgate da conexão com aquilo que não perece. Pode ser um resgate prático, sabe? Focando na respiração por 5 minutos para magnetizar uma bebida e ancorar a mente no presente, interrompendo a ilusão do controle. Como o Poleto ensina. Isso. Ou pode ser um resgate filosófico e intelectual, como o Kardec propõe, lembrando que a atual existência é só um piscar de olhos numa jornada cósmica muito mais ampla. Em ambos os casos, a contração egoísta em torno da matéria é vista como a raiz da doença, enquanto a expansão da consciência se apresenta como o antídoto definitivo. Fantástico. E olha, para quem está acompanhando essa análise com a gente, acho que fica no ar uma ideia profunda para reflexão constante. Qual? Tenta imaginar aquele exato instante em que o peito se contrai, a garganta aperta e a luz vermelha da ansiedade começa a piscar alucinadamente no painel da mente. O auge do pânico. Isso. E se, em vez de representar o mundo exterior desabando impiedosamente, esse momento for, na verdade, o observador interno absoluto, a própria alma imortal, percebendo que o hospital da Terra está cumprindo seu papel mais rigoroso e fundamental. O trabalho de estilhaçar as ilusões de controle do ego. Exato. Purgar o excesso de bagagem material e lapidar a resiliência do espírito. Tudo isso apenas para preparar a consciência, passo a passo, para transferência rumo à sua próxima morada nas estrelas. É uma mudança de perspectiva e tanto. A luz de alerta no painel assusta no escuro, né? Mas a sua única função real é garantir que o motor não pare antes de alcançar a luz verdadeira.